Bom dia, meu povo, beleza? Como é que estamos? Hoje nós estamos aqui para falar de um dos ingredientes das matérias-primas do sabão, né? Agora que a gente já conhece as matérias-primas do sabão, a gente pode se aprofundar mais nos ingredientes, né? De uma maneira geral. E aí vamos falar dos alcális, né? Que são os alcális, que é a soda cáustica e a potássio cáustica, que são os mais conhecidos, são o carro-chefe, né, dessa boaria. O hidróxido de sódio é a soda cáustica e o hidróxido de potássio é a potássio cáustica, certo? Então, quando você pega esses alcális e dissolve em água, né, e mistura com a gordura, aí nós temos uma reação que a gente já viu, né, que a gente já conhece, que é a reação de saponificação, que vai produzir o que? Vamos lembrar lá, sabão mais glicerina. Então, quais são os ingredientes? Óleo ou gordura mais um alcali, né, que é a soda cáustica ou a potássio cáustica, que vai produzir sabão mais glicerina. Essa glicerina a gente também vai falar dela depois, certo? Mas ela toda é retirada do processo do sabão industrial, mas na saboaria artesanal não. A gente faz essa reação só reforçando. Essa glicerina fica no sabonete, no sabão, né? Não tem como retirar o saboeiro artesão, certo? Então, um alcali também é conhecido, gente, como base, né? Lembra lá da química lá do primeiro ano, né? Ácidos e bases, a química de Arrhenius lá, que uma base é toda substância que libera um ânion OH-, né? No meio aquoso, certo? Essa é a definição lá de uma base, que é conhecido também a soda cáustica e a potássio cáustica. E no caso, a soda cáustica e a potássio cáustica são duas bases fortes, né? E não pode esquecer, sempre um ácido mais base, sal mais água, certo? Porque o sabão é um sal orgânico, certo? Quimicamente falando, certo? A gente toma banho com um sal orgânico, que é o sabão. Desde o século XX, a soda cáustica ela é produzida na indústria química pela eletrólise do cloreto de sódio. A eletrólise, lembra lá, eletrólise, né? A quebra a partir da eletricidade. Você vai passar uma eletricidade por uma solução de cloreto de sódio, que é a salmoura, né? E aí você vai produzir a soda cáustica, certo? E aí o hidróxido de potássio, que é a potássio cáustica, do mesmo jeito. Você vai passar, só que a solução, em vez de ser o cloreto de sódio, sal de cozinha, vai ser o cloreto de potássio, certo? Um outro sal. E aí você vai ter a potássio cáustica. É desse jeito que ela é produzida. E com essa produção da soda cáustica na indústria, é produzido também o gás cloro. Então ele é responsável, a indústria saboeira é responsável por grande parte da produção do gás cloro na indústria química pesada, certo? E não precisa se temer, né? Porque todo sabão não precisa temer, né, gente, isso, porque na realidade, pode ficar calmo, todo sabão tem soda, né? Existe uma grande questão aí, alguns produtores aí, produtores não, né? Não sei se é produtores de conteúdo ou produtores de sabão, que às vezes, quando a gente diz que um sabonete feito só à base de glicerina, daquelas bases de glicerinada, não é exatamente um sabão, e sim um artesanato em sabão, eles ficam com raiva, certo? Mas é isso, porque a gente não pode esquecer, a glicerina é um subproduto, é um dos produtos da reação de saponificação. Ácido mais baixo vai produzir lá, ácido mais baixo não, gordura lá, que é um ácido também, né? Mas a soda cáustica vai produzir sabão mais glicerina. E essa glicerina é vendida para a indústria de cosméticos, para a indústria de tintas, para a indústria de militar, que é utilizada para fazer explosivo, certo? E a indústria de cosméticos pega essa glicerina, renderiza ela, certo? E devolve para a sociedade em forma de base glicerinada, né? Tipo assim, aí a pessoa compra a base glicerinada nesses locais aí, que vende esses produtos para sabão, para essência, para tudo. E aí você vai ter uma mistura com a essência, com o corante ali e está aqui o sabonete, certo? Mas vamos deixar essa discussão aí para depois. Inclusive, outro dia eu passei, que tem aqui na minha cidade, e lá na base glicerinada já não vinha mais só base glicerinada, vinha sabonete glicerinado. E aí atrás, só na posição que vinha dizendo base glicerinada, aí é a jogada, né, da indústria, certo? E como é que era produzida essa soda cáustica antes da indústria, né, descobrir esse método aí da eletrólise da salmoura? Antigamente, antes de 1700, o sabão é bem antigo, né? Mas até 1700, ou seja, da antiguidade aí de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás,
já era produzido sabão, até 1700 ele era produzido a partir de cinzas de plantas halófitas, certo? Tinha essas plantas, né? Eles queimavam lá, tinham as cinzas, e as cinzas dela é conhecida como a barrilha, certo? É a barrilha. Quando você ouvir falar de barrilha, são cinzas dessas plantas halófitas, e ela é o carbonato de sódio, certo? Então os primeiros sabões eram feitos de carbonato de sódio, e agora que a gente modificou mais, né, tem uma base mais forte, mais concentrada, que é a soda cáustica, e aí você substituiu esse carbonato de sódio, mas em alguns lugares ele ainda é utilizado sim. Mas com esse novo método, que é muito mais eficiente, produz uma base mais forte, é muito mais rentável para a indústria produzir a partir da soda cáustica do que do carbonato de sódio, para estar queimando as plantas, né? Essas plantas halófitas e algumas algas, certo? Era desse jeito que era produzido lá. Tinha um método também de Leblanc e um método de Solvay. A gente vai mostrar algumas imagens aqui no vídeo, mas não vamos se aprofundar nesse método aí não, a não ser que vocês tenham muito. Então, gente, continuando aqui é só um histórico da produção de soda, né? Ela é uma coisa recente. E antes disso, como é que se fazia para obter a soda, o carbonato de sódio ou o hidróxido de sódio? Não tinha como obter exatamente isso. Mas você, a partir das cinzas das plantas, né? Quando você misturava na água dessas plantas halófilas, você conseguia uma solução de carbonato de sódio. Até antes de 700 era produzido assim. E aí Alepo que dominava. Alepo é uma cidade lá da Síria. Sabão Castilha na época que tinha um reino de Castilha lá na Espanha, e sabão de Marsella é na cidade da Espanha, que ainda hoje existe lá, né? Tanto é que em Alepo e Marsella ainda hoje tem produções aí, no caso de Alepo milenar e no caso de Marsella centenária, né? Centenária de sabão, certo? Teve seu auge aí a utilização das cinzas da barrila até 1810. Essas barrilas eram as plantas halófilas e algas que eram resistentes ao sal marinho do mar Mediterrâneo, né? Ali da costa do Mediterrâneo. E aí veio o processo Leblanc, depois o processo Solvay, que é utilizado até hoje, né? Que é a partir da eletrólise na salmoura, né? No hidróxido de sódio e no hidróxido de potássio, certo? Para se obter aí a soda cáustica ou a potassa cáustica. Aqui nós temos aí uma tabelazinha com a propriedade do hidróxido de sódio e do hidróxido de potássio, mostrando aí, né, a fórmula molecular de cada um. NaOH do hidróxido de sódio, KOH do hidróxido de potássio. A massa molecular, a aparência, né? Essa questão aqui de deliquescente, o que ela também está um pouco presente no hidróxido de sódio, mas ela é mais presente no hidróxido de potássio, é que se você deixar ao ar livre a soda ou a potassa, ela vai se liquefazer, ela não só absorve a umidade do ar, não, ela se dissolve na umidade do ar, então você vai ver um líquido lá e depois esse líquido vai evaporar, certo? Vai ficar só a marca lá com o tempo, certo? Todas as duas são soluções que não tem cheiro, né? É inodoro, as duas substâncias, quer dizer, a densidade de cada uma são próximas, ao ponto de difusão e de ebulição também, a solubilidade em água aí você vê que à medida que aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade, então pessoas que moram em lugar bastante frio ou até abaixo de zero, tem que produzir aí sua solução de hidróxido de sódio e utilizar logo, não pode guardar em recipiente não, porque senão com o diminuir da temperatura vai formar precipitado, né? Vai formar um precipitado e você não vai querer isso dentro da solução, porque aí você vai ter que esquentar de novo ou chacoalhar e é complicado. O nome comum, né? Soda cáustica e potassa cáustica. Tem que ter bastante cuidado, né? A questão de segurança, porque todas as duas são extremamente cáusticas. O teor delas. A pureza mínima para soda é 97% e para potassa 85%. Aqui nós temos aí, ó, cinza das plantas halófilas, né? Entre 700 e 1800 teve seu auge aí, certo? A Zirconia europeia, né? Europaia, Salsola soda, Salsola sativa. Aqui as plantas halófilas, elas vão produzir o carbonato de sódio. E as plantas coníferas aqui vão produzir o carbonato de potássio, certo? As cinzas de cada um aí. No século XVIII, floresceu uma indústria, né? Dos mestres barrileiros, que eram as pessoas os mestres que sabiam queimar direitinho essas plantas aí para obter a melhor cinza, a melhor quantidade, a melhor qualidade de cinza para você misturar na água e formar uma solução aí de carbonato de sódio ou de carbonato de potássio. Aqui o maquinário utilizado aí no processo Leblanc, que ficou obsoleto, e o processo Solvay, que é utilizado até hoje, certo?
Essas plantas aqui, elas eram encontradas dentro da cidade, são encontradas, eu acredito, né, nunca fui lá na cidade de Alepo, mas pelo menos a literatura coloca que elas são encontradas dentro da cidade até hoje. Que o mar Mediterrâneo, Marsella ficava aqui no norte da Espanha, né, noroeste, eu acredito, e Alepo próximo mais ou menos aqui, na Síria, certo? Então as plantas que eram resistentes ao sal marinho aqui do sal Mediterrâneo tinham esse nome de barrila, certo? E aí traduziu-se para o português barrilha. Então quando você escuta na aula de química ou em qualquer lugar barrilha, você está falando do carbonato de sódio, e esse nome deriva dessas plantas aqui, dessa região. Aqui uma tabela a título de curiosidade da composição das cinzas das plantas halófilas em Alepo, dentro da cidade, né? Ó. A salsola soda, ó, ele produz uma solução de até 43% de soda cáustica, né? No fim das contas. E a triplex de hidróxido de potássio. Então, eles tinham nessas regiões aí, em épocas, há muito tempo, né? Que eles trabalham com essas plantas aí. É isso que eu queria falar sobre isso daqui. Vamos para frente. Então, gente, a questão de segurança, a soda cáustica, né, e a potássio cáustica, o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio, eles são bastante alcalinos, né, extremamente alcalinos, a gente viu aí nessa tabela, certo, que foi falado aí. É o que acontece, qualquer respingo, qualquer acidente tem que ter cuidado, porque é um irritante grave, né, é um cáustico, se ele pegar na pele ele vai produzir uma queimadura, se pegar no olho vai produzir ardor, irritação, né, uma lesão na córnea pode levar à cegueira, certo? Na pele também, caiu na pele, vai começar uma queimadura ali e você não deve passar, assim, tem gente que pensa, soda cáustica é uma base, então eu vou jogar um limão. Não, porque aí você vai estar terminando de completar a reação, uma reação de neutralização, um ácido mais básico, produzindo sal mais água, aí, ou seja, vai aumentar a queimadura na sua pele ali, certo? O ideal é você deixar embaixo ali de uma água corrente mesmo, um grande volume de água corrente durante uma torneira aberta ali durante 5 a 10 minutos, certo? E depois, dependendo do grau do acidente, procurar um atendimento médico, certo? E no olho também é a mesma coisa, né? O ideal era que a gente tivesse um bebedouro, mas para evitar esse tipo de acidente, você utiliza uma bata, uma camisa de manga comprida, os EPIs, né? Que são as luvas e os óculos, certo? Uma máscara. A questão da dissolução da soda cáustica na água, o que acontece? Libera uma névoa, essa névoa também provoca uma irritação no nariz, certo? E aí pode, se for uma névoa concentrada, pode provocar até um edema pulmonar e choque. Então, na hora de dissolver a soda na água, sempre vá para um local aberto, bem ventilado, certo? O ideal é isso. E não esquecer os EPIs, certo? Então, como é que a soda é encontrada, gente? A soda, ela geralmente é encontrada em forma de escama, né, no supermercado. Raramente ela é encontrada na forma de lentilha, certo? E quase nunca você encontra no varejo mesmo a solução de soda pré-preparada, né? Mas a gente vai aprender aqui a fazer também essa solução de soda. Mas a questão da escama, ela libera muita poeira. Então, se na sua região tem a soda em lentilha, dê preferência para usar a soda em lentilha. Se não tiver, tem que usar a soda em escama mesmo. E como eu disse, em local aberto e ventilado, certo? Mas se tiver lentilha, dê preferência para a soda em lentilha. E se você tiver acesso a uma solução pré-preparada, dê a preferência à solução pré-preparada. A gente vai aprender também a preparar uma solução pré-preparada de soda cáustica a 50%, certo? A questão é que ela sempre vai estar na temperatura ambiente. Então, alguns métodos, alguns tipos de sabão não vai dar certo fazer com ela. Um método fast fluid, certo? Por exemplo, que você tem que estar com a soda cáustica ali a uma temperatura de 90 graus. Então, o ideal é você dissolver essa soda na hora de fazer o sabão. Em alguns tipos de sabão. Mas a gente vai ver isso daí mais na frente, certo? Você pode deixar ali para um sabão cold process, né, que é o que a gente está fazendo aqui inicialmente. A gente pode utilizar essa solução tranquilamente, não vai ter problema nenhum. E ela é melhor do que estar toda vez tendo que dissolver essa soda cáustica, porque toda vez que você dissolve a temperatura vai lá para 90 graus, e aí você tem que esperar chegar a 40 graus para estar misturando no sabão. Mas pode misturar a temperatura ambiente? Pode, não tem problema nenhum, certo? Então, gente, já dando um spoiler também de como preparar essa solução de soda cáustica, né, pré-preparada, 50%, a gente vai precisar aí de meio quilo de soda, meio quilo de água e misturar num recipiente de inox ou num plástico grosso, certo? Após a mistura, eu vou fazer um short, né, vou postar aí esse short mostrando como é que a gente prepara essa solução. Após essa mistura, você vai botar
num recipiente adequado, hermeticamente fechado, de preferência que você compre se você decidir por fazer se você tem tempo, você dissolve a solda ali e espera, né, ela esfriar. Se não, você deixa pré-preparada, mas o importante é que na hora de acondicionar essa solução, essa vasilha não seja um PET, né, qualquer. Você tem que comprar numa loja adequada mesmo, tem que ser um pote adequado e hermeticamente fechado, certo? Porque corre o risco de você deixar numa garrafa PET dessa, com 1 ou 2 dias a garrafa está derretida ali, furada e a solução espalhada, aquele acidente que pode até, né, ninguém sabe nem o que pode acontecer, tá? Então vamos ver aí como é que faz. Dê uma olhada aí no short. No mais, era isso que eu queria falar sobre os alcalis. Qualquer coisa a gente se aprofunda mais aí, qualquer dúvida, certo? Nós estamos à disposição, deixa uma pergunta aí, vamos dizendo aí o que vocês estão achando aí dos vídeos, se inscrever, curtam, compartilhem, que é importante, principalmente para a natureza, para o seu bolso e para você mesmo, né? Fazer um sabonete de qualidade para estar tomando banho, certo? Antes de finalizar também, gente, eu ia falar aqui sobre os processos, né, de fazer o sabão, mas muita gente não gosta nem hoje em dia da química mesmo, né? Mas eu vou fazer um short, certo? Os shorts são vídeos mais curtos, então vocês deem uma olhada aí nos shorts que vai ter falando sobre os processos. É melhor do que para esse vídeo aqui não ficar muito longo, certo?